Convidar os irmãos a abrirem comigo no Salmo de número 1. Todos acharam? Salmo número 1. Primeiro salmo. O texto diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar, queridos. Senhor, comunica a tua vontade, a tua palavra no nosso meio nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Diante da nossa limitação em compreender coisas que são espirituais, Pai, que o Senhor nos capacite nessa manhã. Apesar do nosso pecado, apesar da nossa fragilidade, que a tua palavra venha entrar como flecha no nosso coração, como espada que corta a nossa alma no meio, para que verdadeiramente possamos compreender a sua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. A despeito de mim mesmo, Pai, comunica a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, como eu havia colocado no grupo da nossa igreja, não sei se todos puderam acompanhar, hoje nós vamos falar sobre o tema do nosso ano. Junto com o conselho, nós conversamos sobre um tema que de alguma forma pudesse abençoar a igreja ao longo desse ano. Um tema que norteasse, que desse um senso de propósito para a nossa igreja, em absolutamente tudo que a gente faz como igreja. E esse tema nós entendemos ser um tema alinhado com as Sagradas Escrituras e com aquilo que Deus deseja do seu povo. Nesse ano de 2025, queridos, nós entendemos como conselho que é um ano da gente frutificar como igreja. Um ano para darmos frutos no reino de Deus. E frutificar não necessariamente está atrelado à estrutura da nossa igreja, à quantidade de eventos que a gente faz, ao calendário que a gente estabelece. Dar fruto no reino de Deus está atrelado ao compromisso que a gente assume como membro do corpo de Cristo. A nossa responsabilidade, aquilo que nós escolhemos viver ou não no reino de Deus. E é a partir disso que nós frutificamos, que nós damos frutos no reino de Deus. Mas o que é frutificar? Frutificar é fazer aquilo que cabe à igreja, aguardando com expectativa de que Deus possa dar frutos no nosso meio. Com a ardente expectativa de que Ele faça aquilo que cabe a Ele. Então, uma vida santificada é um fruto de Deus, pautado na obediência da igreja. A pregação do Evangelho e conversões sendo alcançadas no meio da nossa igreja são um fruto de Deus, pautado na obediência da igreja. Relacionamentos saudáveis, redimidos, amorosos, graciosos no meio da igreja são fruto de Deus,
pautado na obediência da igreja. Então, a grande realidade, queridos, é que o convite que nós, enquanto liderança da igreja, conselho, temos para a igreja do Barreto é para que a igreja, nesse ano, venha arar a terra do Senhor. Plantar, regar, com a ardente expectativa de que o Senhor possa dar frutos no nosso meio. Alguns vão arar a terra, outros vão plantar, outros vão regar, e a gente vai aguardar com expectativa na promessa do Senhor no meio da nossa igreja. No agir de Deus no meio da nossa igreja. Mas isso exige a nossa obediência. Muitas vezes nós vivemos na vida da igreja como se nós não colhêssemos alguns frutos, talvez porque a gente não tem feito a nossa parte. Porque a gente não tem arado, porque a gente não tem plantado. Porque a gente não tem regado. Nós precisamos fazer aquilo que cabe a nós, queridos, como igreja, para que a nossa igreja seja frutífera. E esse tema, queridos, ele também é um tema que suscita reflexões. Porque nós nos perguntamos, será que nós temos sido frutíferos na nossa vida? E isso não está atrelado, queridos, às circunstâncias que a gente vive. Se essas circunstâncias são boas, ruins, se eu prosperei financeiramente ou não. A pergunta não é essa. A pergunta é se nós temos frutificado no reino de Deus, como membros do corpo de Cristo. Será que nós temos pregado o Evangelho de modo que pessoas sejam convertidas através do nosso testemunho? Será que a nossa vida tem sido santificada pela obra do Espírito Santo? Será que nós temos amado o Senhor de tal maneira que toda a nossa vida, toda a nossa existência seja em função dEle? Será que nós temos amado o nosso irmão, caminhado com o nosso irmão, convidado ele para estar junto com a gente, a despeito daquilo que nós julgamos ou não ser problemático do caráter dele? Se a resposta for negativa, queridos, então nós temos falhado em ser igreja. E precisamos dar frutos. Precisamos dar frutos. Precisamos dar frutos no reino de Deus. Por isso, queridos, o tema desse ano é tempo de frutificar. Tempo de frutificar na nossa igreja, como membros do corpo de Cristo. Tempo de frutificar no nosso sacerdócio familiar. Tempo de frutificar no nosso sacerdócio profissional. Tempo de frutificar no nosso sacerdócio cultural, na vida que a gente tem na sociedade, como sal e luz do mundo. É tempo de frutificar. Amém, queridos? E o Salmo de número 1, ele fala exatamente sobre isso. Sobre o caráter daquele que frutifica no reino de Deus. Mas é interessante, queridos, a gente notar que o livro de Salmos, eles são uma coletânea de poemas, né? Muitas vezes expressos através de cânticos, de louvores, que foram escritos, na maioria das vezes, no contexto do culto no tabernáculo, no templo, pelos sacerdotes, e também em forma de orações, de lamento, de gratidão, de contrição e de tantos outros motivos de oração. Por isso, se em toda a Bíblia Deus fala com a igreja, o livro de Salmos fala pela igreja, porque ela traduz a voz da igreja, ela traduz as nossas orações, ela traduz os nossos sentimentos, ela traduz os mais variados sentimentos do nosso coração diante da presença de Deus. Por isso os salmos, eles são usados como leitura orante, né? Muitas vezes nós oramos através dos salmos. Nós lemos e oramos, nós lemos e adoramos, nós lemos e oferecemos um cântico de adoração ao Senhor, porque o salmo, ele tem essa característica. Mas o salmo número 1, ele tem uma característica muito específica, queridos. Porque o salmo de número 1, ele serve de introdução para todo o livro dos salmos. Se em todos os salmos nós percebemos
cânticos, adoração, orações. No Salmo de número 1, nós percebemos uma distinção do salmista entre a vida do ímpio e a vida do justo. Por isso, o Salmo de número 1 ele serve como uma espécie de introdução antes desses momentos mais pessoais que nós desenvolvemos com Deus através do livro dos Salmos. No Salmo de número 1, nós percebemos a vida do ímpio e do justo. Nós percebemos que o ímpio acolhe o conselho dos pecadores, mas o justo tem prazer na lei de Deus. O ímpio é como a palha que o vento leva, mas o justo é como árvore plantada no ribeiro, próximo de águas correntes. No sermão dessa manhã, queridos, eu queria dividi-lo em duas partes. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a vida do ímpio e sobre o perigo que nós, como igreja, corremos quando nós nos aproximamos da vida do ímpio. E num segundo momento, nós vamos falar sobre a vida e as características da vida do justo. Amém, queridos? E a primeira coisa que o salmista ele fala é a seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Aqui, de uma forma muito clara, ele está falando sobre a influência do mundo, do mal existente no mundo, da vida do ímpio na vida do povo de Deus. E algo interessante que ele fala, queridos, é que felizes são aqueles que não ouvem o conselho dos ímpios, que não imitam a conduta dos pecadores e nem se assentam na roda dos zombadores ou dos escarnecedores, dependendo da tradução bíblica. Ou seja, queridos, o tempo todo nos é sugestionado conselhos, realidades nesse mundo que, na verdade, não passam de uma pretensa felicidade. Porque felicidade, segundo o salmista, é não se assentar na roda dos escarnecedores, é não acolher o conselho do ímpio. Mas o tempo todo o mundo ele nos faz acreditar que as suas sugestões, que os seus conselhos são maravilhosos para a nossa vida. Talvez porque seja sugestivo, atraente, sedutor. Aí talvez a gente entenda que o conselho do ímpio pode trazer algum tipo de felicidade para a gente. Porque o conselho do ímpio, queridos, ele está pautado nos desejos mais profundos da nossa carne, da nossa cobiça, das nossas concupiscências. Então, as sugestões que vira e mexe apresentam para a gente nesse mundo são sugestões que privilegiam as nossas próprias conveniências, que privilegiam a nossa carnalidade. E por isso nós temos a pretensa ideia de que a gente vai ser feliz por causa disso. Porque a gente está dando vazão para a nossa carne. Porque a gente está dando vazão para a nossa cobiça. E quando nós acolhemos esse conselho, nós achamos que somos felizes. Mas é uma pretensa felicidade. É uma felicidade mentirosa. Porque se o nosso padrão ético dependesse da nossa inclinação pecaminosa, da nossa carne e dos nossos desejos, então a gente teria que admitir que todas as vezes que a gente se sente injustiçado no trabalho, por exemplo, se justificaria dar um prejuízo no nosso patrão. Isso seria padrão ético. Se a felicidade está pautada na nossa carne, nas nossas concupiscências, nos nossos desejos, então a gente admitiria que isso poderia ser sinal de felicidade. Ou então, quando a gente se sente cobiçoso pelo próximo, se justificaria a gente trair o nosso cônjuge. Não, porque a nossa ética não está pautada na nossa carne. Por isso nós não seguimos o conselho dos ímpios. Apesar do conselho do ímpio ser sedutor, ser atraente. Quantas sugestões não batem na nossa porta todo dia? Quantas? Quantas todo dia, o tempo todo? Sugestões de pretensa felicidade.
E é interessante, queridos, porque Satanás é tão sutil nas suas armadilhas, nas suas ciladas, que o salmista ele apresenta aqui uma espécie de progressão de pecado, né? Primeiro surge como uma sugestão, como um conselho. A gente acolhe no coração, até que isso tome um tamanho, uma proporção que passe a enxertar nossa conduta. E a gente passa a seguir o caminho do ímpio, a acolher a conduta do pecador. E, queridos, não existe tragédia maior do que a igreja se parecer com o mundo. Não existe tragédia maior em nos assemelharmos à conduta desse mundo. Porque, como diz Tiago na sua epístola, queridos, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Esse não é o problema da igreja de Laodiceia, que tentou se parecer com o seu mundo contemporâneo, mas teve que ouvir da boca do próprio Jesus que a igreja era morna, não era nem quente e nem fria. Por isso estava a ponto de vomitá-la. E todas as vezes que nós acolhemos a conduta do ímpio, nós chegamos num grau de corrupção que a gente passa a se assentar na roda dos escarnecedores. Ou seja, nós nos familiarizamos tanto com a conduta do ímpio que nós passamos a a viver de forma indiferente a santidade de Deus, a justiça de Deus, a retidão do Senhor, e a gente passa a sentar com os zombadores, com os escarnecedores, com aqueles que não têm o menor tipo de comprometimento com a verdade, com aquilo que é santo, com aquilo que é verdadeiro. Estudando sobre esse texto, queridos, eu lembrei de um período em que eu trabalhava. Quem tem o mínimo de vivência no mercado profissional sabe que os corredores das empresas, os ambientes de trabalho, quando o pessoal se junta para conversar, nem sempre essas conversas são as mais sadias possíveis, né? Quem tem o mínimo de vivência no mercado profissional sabe disso. E eu trabalhei numa empresa de logística que majoritariamente tinha homens trabalhando junto comigo, né? Porque era um trabalho mais pesado, carregar caixa e tantas outras coisas. E quando a homarada se reunia, só saía besteira. Misericórdia, só saía besteira. E eu lembro que muito jovem, já era cristão naquela época, mas muito jovem eu comecei a me ver trilhando esse caminho, acolhendo os conselhos, acolhendo as sugestões. Aos poucos eu comecei a ter a mesma conduta e quando eu fui perceber, eu estava sentado na roda dos escarnecedores, rindo, brincando de assuntos completamente imorais, completamente desonrosos. E foi aí que eu tive um estalo. Eu falei assim, misericórdia, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou rindo disso? Por que eu estou me orgulhando disso? E aqui a gente aprende, queridos, que Satanás, além de ser sedutor com as suas propostas, esse mal que ele oferece, que ele nos seduz, ele também nos entorpece, porque a gente não percebe que está indo para esse caminho. A gente não percebe. Quando a gente vai ver, a gente já está sentado na roda dos escarnecedores, embebido pelo mal, embriagado pelo mal. Quando nós nos colocamos nessa condição, nós parecemos com uma criança vulnerável de 2 anos que está em posse de um estranho mal intencionado. É um mal na nossa vida quando a gente está distante de Deus. A gente fica completamente vulnerável. Completamente. Completamente. Por isso, queridos, não existe maneira de prosperar no reino de Deus. Não existe maneira de nos santificarmos, de termos uma vida profunda, um relacionamento profundo com o Senhor,
Se, em primeiro lugar, nós não abandonarmos, nós não erradicarmos aquilo que nos afasta de Deus. Às vezes eu converso com alguns irmãos, mas pastor, eu não consigo, eu até amo o Senhor, mas eu não consigo ter uma vida profunda com o Pai. Às vezes a gente precisa erradicar algumas coisas. Às vezes a gente precisa se afastar de algumas coisas, parar de ouvir algumas sugestões, abandonar algumas condutas que são desonrosas, parar de se assentar com gente que não edifica. E eu não estou dizendo, queridos, que isso é se afastar do mundo, mas é não se deixar influenciar pelo mundo. Porque nós somos chamados a ser sal e luz desse mundo. João Calvino, comentando sobre esse texto, ele fala que é impossível a mente humana acolher a lei de Deus sem antes abandonar a sociedade dos ímpios. E quando ele fala aqui de abandonar a sociedade dos ímpios, não é abandonar o mundo, é a sociedade, é se associar com o ímpio de maneira em que a gente passa a pactuar a sua realidade. É impossível, queridos, é dar murro em ponta de faca. Não dá, não tem como. Não tem como. Por isso, queridos, o Salmo de número 1 fala que o ímpio é como a palha que é levada pelo vento. O ímpio, ele tem como principal regra de ética a sua carne. Para onde ele tiver que ir, se a sua carne estiver apontando, ele vai. Por isso que ele é como a palha que só é soprada. Às vezes vem para cá, às vezes vem para lá, porque a ética dele é incerta. Ele é pautado pelas suas próprias conveniências, pela sua própria cobiça. Por isso ele é como a palha que é soprada. Só que o grande problema, queridos, é que a palha é a parte que não presta da colheita. E ela é lançada no fogo. Ela é lançada no fogo. Porque o Senhor não aprova o caminho do ímpio. O Senhor não aprova o caminho do ímpio. E o texto diz mais: os pecadores não resistirão na comunidade dos justos. O que o salmista está querendo dizer aqui? Que não existe maneira de sermos governados pela cobiça, pela carne e sermos governados pela autoridade de Cristo na igreja. É impossível. Se a nossa ética é incerta, se a nossa ética é pautada nas conveniências da nossa carne, então a gente não está pronto para se subjugar à autoridade de Cristo na vida da igreja. Por isso os pecadores não resistirão à comunidade dos justos. Essa mensagem é muito séria, queridos. Essa mensagem é muito séria. Por isso nós precisamos ser governados pela lei de Deus e não pela nossa carne. Por isso muitos apostatam da fé, queridos. Muitos cristãos, muitos pastores, porque querem fazer caber na Bíblia o seu próprio comportamento, a sua própria vida, as suas próprias predisposições. Mas é nós que devemos caber na Bíblia. Não somos nós que exprimimos algo da fé, é a fé que exprime algo de nós. Nós somos governados pela palavra e não pelas nossas concupiscências, não pelos nossos desejos, porque senão seremos como palha que é levada ao vento, mas lançada ao fogo. Por isso, o salmista ele fala que feliz são aqueles que têm prazer na lei de Deus. Que têm prazer na lei de Deus. E quem são esses que têm prazer na lei de Deus? Aqueles que meditam nela de dia e de noite. Queridos, estudando esse texto, sabe aquela sensação de quando você está estudando o texto, lendo a Bíblia, e algo salta daquelas letras e invade o seu coração, e você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Foi quando eu li essa parte. Por isso, para mim, é aqui que reside a glória desse texto. A felicidade da igreja reside no fato de que
temos prazer na lei de Deus. E aqueles que possuem prazer na lei de Deus meditam nela de dia e de noite. E para poder falar sobre isso, queridos, eu queria aproveitar esse momento que a gente está vivendo de início de ano e que a gente aproveita para fazer muitas metas, né? Inclusive de leitura bíblica, não é verdade? Né? No início do ano, o que a gente começa a fazer? Não, vou fazer uma meta aqui, ler 3 capítulos por dia e ao final do ano vou ler a Bíblia inteira. Né? Quem nunca, né? Tem pessoas também que montam alguns planos pautados na sua própria realidade, no seu próprio contexto, nas suas características pessoais, e tá tudo certo, queridos. Qualquer método de leitura bíblica, tá tudo tranquilo desde que a gente leia a Bíblia todo dia. Só que qual que é o grande problema, queridos? Quando a nossa vida com Deus se resume a ler 3 capítulos no dia, nós empobrecemos a nossa relação com Deus. Nós empobrecemos a nossa relação com Deus. Porque a nossa vida com Deus, queridos, não é menos do que ler a Bíblia, mas também é mais do que ler a Bíblia. Nós somos chamados a meditar nela, de dia e de noite. Porque existem aqueles que leem vorazmente a Bíblia, mas não são impactados por ela. Não são transformados por ela. Não têm a sua vida afetada por ela. Então, o relacionamento com Deus, queridos, é mais do que ler a Bíblia. É meditar na Bíblia, de dia e de noite. Tem um autor, um filósofo alemão chamado Schopenhauer, que ele faz uma descrição de um homem que lê muito, lê pilhas de livro, lê vorazmente, mas ele não é afetado por nada que ele lê. Porque ele lê tanto que ele não tem tempo de refletir sobre o que ele lê. E às vezes, querido, a nossa vida devocional é isso, né? A gente lê aqueles 3 capítulos, aquele 1 capítulo, aquele 2 capítulos para dar o cheque. Para melhorar a nossa consciência religiosa de que a gente leu ali no momento do dia. Mas a impressão que dá é que a nossa relação termina com Deus quando a gente fecha a Bíblia. Por isso a Escritura nos ensina a meditarmos nela de dia e de noite. Meditar nas Sagradas Escrituras de dia e de noite é o verdadeiro significado de relacionamento com Deus. De relacionamento com Deus. E o que é meditar nas Escrituras, queridos? Se eu pudesse definir o que é meditar nas Escrituras de forma ilustrativa, eu diria o seguinte: meditar nas Sagradas Escrituras é quando você lê a Bíblia naquele momento que você separa para poder ter um tempo com Deus, você pegar aquilo que você leu e você ancorar na sua alma. Você ancorar no teu coração, de modo que aquilo faça parte do seu imaginário e do seu coração ao longo de todo o dia. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, que nós separamos um tempo, você pode ler 1, 2, 3 capítulos, 10 capítulos não tem problema. Mas essa palavra tem ancorado no seu coração. Essa palavra tem ancorado na sua alma, de tal maneira que ela te acompanhe ao longo do dia, de tal maneira que ela faça parte do seu imaginário, do seu coração, a partir de tudo que você faz ao longo do dia. E o que falta? Meditação. Meditação. O que é meditar, queridos? Meditar é refletir. É ruminar, é mastigar a palavra. É perceber como que essa palavra pode afetar a minha vida, pode afetar o meu entorno, pode afetar as minhas relações, pode afetar a igreja, pode afetar tudo aquilo que diz respeito à minha vida. Nós precisamos refletir sobre ela e não simplesmente ler. E essa reflexão que a gente estabelece na Bíblia, quando a gente rumina, quando a gente pensa, quando a gente questiona, quando a gente pergunta sobre as coisas que a gente acabou de ler, ela nos acompanharem ao longo do dia.
Mas se a nossa leitura bíblica tem sido pobre de reflexão, pobre de indagações, pobre de perguntas, então a nossa relação com Deus vai acabar quando a gente fizer isso aqui. Quando a gente fechar a Bíblia. As indagações que nós fazemos quando nós lemos a Bíblia, as reflexões, as perguntas, esse ruminar, ele precisa nos acompanhar ao longo do dia. Queridos, isso é disciplina espiritual. Disciplina espiritual não é ler todo dia a Bíblia e bater o nosso checklist. Disciplina espiritual é meditar nas Sagradas Escrituras de dia e de noite. Isso é disciplina espiritual. Isso é disciplina espiritual. E é a partir dessa rotina contínua de meditação na palavra de dia e de noite que nós aprendemos aquilo que verdadeiramente significa ter intimidade com Deus, ter relacionamento com Deus, ser próximo de Deus, ser conhecido de Deus. Tem uma música que eu gosto muito que diz o seguinte: não fale que o conhece se o esquece em cada esquina. Não fale que o conhece se o esquece em cada esquina. Relacionamento com o Senhor, queridos, se baseia em meditação de dia e de noite. De dia e de noite. E é inclusive a meditação nas Sagradas Escrituras de dia e de noite que nos livram de acolher o conselho dos ímpios. Porque a nossa mente está diligente, vigilante em absolutamente todo momento. Todo andar, todo caminhar. É somente quando nós meditamos na lei de dia e de noite que nós nos tornamos aptos para não aderir à conduta do ímpio. Eu já disse essa frase aqui, queridos, e eu vou repetir ela. Não existe vigilância na presença de Deus que o pecado possa conter. O pecado não pode resistir a uma vigilância ativa no Senhor. Não pode. Mas nós precisamos ser vigilantes, diligentes, meditando na lei de dia e de noite. Meditando na lei de dia e de noite. E quando nós desenvolvemos, queridos, esse relacionamento, quando nós desenvolvemos essa prática de meditar na lei de dia e de noite, nós somos como árvores plantadas ao ribeiro. Nós somos como árvores plantadas próxima a águas correntes, que é nutrido o tempo todo. Queridos, meditar na lei de Deus de dia e de noite é ser nutrido pelo Senhor de dia e de noite, como árvore plantada junto ao ribeiro. Para vencer o mal, para vencer a conduta do ímpio, para vencer o pecado, nós precisamos ser como árvores plantadas junto ao ribeiro. Isso é sinal de que nós temos uma vida profunda com o Senhor, de que meditamos na lei de dia e de noite. E sabe qual é o resultado disso? Quando nós temos um relacionamento profundo com Deus, quando meditamos na lei de dia e de noite, nós damos fruto no tempo certo. Nós damos fruto no tempo certo. Quando nós temos um relacionamento íntimo com o Senhor, nós nos conscientizamos da importância de pregar o Evangelho. Quando nós temos uma vida íntima com o Senhor, nós nos conscientizamos da necessidade de nos santificarmos. Tudo isso é fruto. Tudo isso é fruto do Evangelho na nossa vida. Quando nós meditamos na lei de dia e de noite, nós nutrimos o nosso amor pelo Senhor e sujeitamos toda a nossa história diante dele.
Quando nós meditamos na lei de dia e de noite, queridos, e temos uma relação profunda com o Senhor, nós nos tornamos aptos para amar o nosso irmão, a despeito do problema dele, a despeito das diferenças que nós temos, porque a igreja é assim, queridos. Por isso, longanimidade também é um fruto do Espírito. É porque a nossa relação é imperfeita. Mas foi por essa igreja que Cristo morreu, imperfeita. Além disso, queridos, a árvore plantada junto ao ribeiro tem as suas folhas em bom estado sempre. As suas folhas não murcham. O que isso significa, queridos? Quando a nossa vida é nutrida por Deus, dia e noite, nós não esmurecemos. Nós perseveramos no caminho do Evangelho. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, apesar das circunstâncias, as nossas folhas não murcham. O Senhor nos oferece uma vida estável. Não necessariamente estável circunstancialmente, mas estável no coração. Estável na alma. E ele finaliza dizendo que tudo quanto faz, prospera. Tudo quanto faz, prospera. Aquele que é como árvore plantado junto ao ribeiro, aquele que medita na lei de dia e de noite, tudo quanto faz, prospera. E prosperar aqui não é necessariamente financeiramente, é prosperar em tudo na vida. É tudo na vida. Tudo, tudo. Tudo prosperamos. Palavra de sabedoria, de encorajamento, nas nossas ações como igreja, em tudo prosperamos. Em tudo prosperamos. Mas nós precisamos ser como árvores plantadas ao ribeiro, queridos. Nós precisamos meditar na lei de dia e de noite. E, principalmente, nós precisamos acreditar que existe prazer na presença de Deus. Existe prazer na presença. Existe prazer na presença. Se relacionar com Deus não é um fardo, queridos. Se relacionar com Deus, queridos, não é enfadonho. Pelo contrário, se relacionar com Deus, meditar na lei do Senhor de dia e de noite é o nosso maior prazer, ou deve ser o nosso maior prazer. Porque ele perscruta o nosso coração como nenhuma outra pessoa, como nenhuma outra circunstância pode fazer. Por isso nós amamos o Pai. E existe uma promessa de que aqueles que são como árvores plantadas ao ribeiro, o Senhor aprova e cuida do seu caminho até a eternidade. Até a eternidade. Amém, queridos?